Todos fechados. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 16. Ezequiel, perdão. Vocês estão certos, eu estou errado. Profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Versículo de número 4. Amém? Está escrito: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, por algumas traduções, o cordão umbilical, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti antes destas coisas, compadecido de ti antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti, ou te rejeitaram. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu próprio sangue, e te disse: vives. E ainda que está no teu sangue, te disse: vives. Eu te fiz multiplicar como renovo no campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram os cabelos, no entanto estavas descoberta, estava nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de agosto. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei com teu sangue e te ungi com óleo. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras de Deus pelo intermédio do profeta Ezequiel. Podeis se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O texto fala, Deus ele tem suas formas e maneiras de falar por intermédio dos seus servos. Com o profeta Ezequiel, Deus falou por meio de parábolas, símbolos, por forma e até mesmo de desenhos e em profecia. O profeta Ezequiel, quando a palavra de Deus, quando Deus se manifestou a ele estava junto com os cativos da Babilônia, que habitava próximo ao rio Quebar. O profeta Ezequiel foi levado quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus, pelos babilônios. E foi levado não porque ele era um idólatra ou porque desobedeceu a Deus, mas por causa que no pecado de uma nação, até mesmo aquele que não participou vai pagar, talvez pelas mesmas consequências. Visto que quando uma nação inteira perece ou padece, no meio dela tem pessoas que não cometeram tal ato, mas por fazer parte, estar no meio, também sofrem as consequências. O profeta Ezequiel foi
cativeiro, juntamente com os cativos de Judá, aproximadamente com 25 anos de idade, quando ele foi levado cativo. Quando lemos o capítulo de número 1 do profeta Ezequiel, ele diz: no 30º ano. Isso quer dizer, eu tive visões de Deus, que com 30 anos, Deus se manifestou a ele a primeira vez. O profeta Ezequiel tinha 30 anos, quando Deus falou com ele a primeira vez para profetizar. O profeta Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, pelo ministério, ele seria também um sacerdote por causa da linhagem da sua família, da sua linhagem sacerdotal, que vinha descendente do sacerdote Arão. Porém, além de sacerdote, Deus vai acrescentar na vida de Ezequiel o ministério profético. E o nome Ezequiel, ele quer dizer fortalecido por Deus. Nome que vai ter grande importância no seu ministério, pois no capítulo 1, versículo 3, Deus disse: eu fiz a tua fronte mais dura que o diamante, e a teu rosto mais firme que a pedreira. Não temerás diante deles, nem te acovardará. Deus estava falando que o profeta Ezequiel foi chamado para profetizar para Israel, Judá, Jerusalém, Tiro, Sidom, Síria, e que muitos das nações dos povos, líderes religiosos e muitos falsos profetas iam se levantar para intimidá-lo durante o seu ministério profético. Mas o seu nome, fortalecido por Deus, vai ter uma grande importância, um grande peso, porque ele vai mostrar que diante, quando Deus dá no ministério a alguém, também Deus o fortalece para cumprir cabalmente o seu chamado. E assim Deus diz: não tenha medo nem se espante, porque eu estou contigo e ninguém ousará levantar a mão para te fazer mal. Visto quando Deus te chama, Deus faz uma promessa, Deus protege, porque você carrega algo precioso que pertence ao Senhor dos Exércitos. A Escritura diz que Deus se manifesta no capítulo de número 1, versículo 2. Ezequiel diz: e ali o Senhor se apresentou para mim, e eu tive visões de Deus. Capítulo 1, versículo de número 2. No versículo de número 3, ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, vai aos que estão junto do rio Quebar, e diz assim: diz o Senhor. Observe que Deus se apresenta para ele a primeira vez, e a Escritura diz que Ezequiel escreve dizendo: eu tive visões de Deus. Segunda manifestação de Deus, ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Essas duas expressões mudam a vida do profeta, porque primeiramente Deus, ele abre a visão do profeta. Primeiramente Deus abre os olhos dele, porque ele diz: eu tive visões de Deus. E depois que ele abre os olhos, ele diz: e veio a mim a palavra do Senhor. Já pega isso aí, Deus, nessa noite abre a tua visão, abre os teus olhos para compreender a sua palavra. Oh glória, uma vez que Deus chama, Deus abre a visão, revela a palavra, o capacita e envia para falar segundo a palavra do Senhor. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E uma vez que o profeta está com a sua visão aberta, e agora vem a palavra de Deus a ele, e agora Deus o fortaleceu para o seu chamado, ele está preparado e pronto para fazer a vontade do Senhor. Quando o profeta Ezequiel começa o seu ministério profético aos 30 anos, ele vai profetizar
de 592 a 571, totalizando aí aproximadamente 22 anos profetizando a palavra do Senhor. O propósito pelo qual o Senhor, um dos propósitos pelo qual o Senhor chamou o profeta Ezequiel para profetizar, é para mostrar e revelar ao povo que estava cativo, porque que a glória de Deus se retirou dentre eles, e eles foram levados cativo para a Babilônia. E também o profeta Ezequiel foi chamado para profetizar, para mostrar para eles qual seria a forma em que a glória de Deus voltaria a se manifestar novamente no meio deles quando eles retornassem do cativeiro. Nós percebemos que o cativeiro não foi um abandono de Deus, não foi ali lançado para que eles morressem, mas o cativeiro foi para mostrar para o povo de Deus que sem a presença de Deus eles não tinham força alguma contra os seus inimigos, que sem a presença de Deus entre eles estavam como uma cidade com um muro derribado, aonde os seus inimigos entravam e saíam a hora que quisessem, fazia baderna, entrava e até fazia morada, e eles não poderiam fazer nada, porque sem a presença de Deus o homem é fraco, é falível, é falho, e o inimigo passa a dominar os seus territórios. Vamos observar que Marcos capítulo número 5, no seu evangelho, ele diz que um homem estava nas terras de Gadara, e ali ninguém se aproximava, ninguém chegava perto, as pessoas já tinham medo de ir naquela cidade, porque um homem possuído por 6.000 demônios atormentava a cidade, ninguém conseguia prendê-lo, ainda que tentassem, prenderam ele com grilhões, com corrente, mas a Escritura diz que nada segurava ele, porque o inimigo o mantinha acorrentado. A Escritura diz que ele causava pânico, terror naquela cidade, ninguém já passava por aquele caminho, e tratava a cidade de Gadara como um lugar amaldiçoado, porque o diabo, os seus demônios que governavam aquela província. A Escritura diz também que ele abandonou a sua casa, abandonou a sua família, abandonou o seu lar, e já não vivia em uma casa, mas entre o sepulcro, se cortando, se ferindo, talvez se mexeu até nos túmulos dos mortos. Mas a Escritura diz também que um dia Jesus Cristo disse: eu vou visitar a cidade de Gadara. Talvez alguém disse: rapaz, esse homem vai arrumar um problema, porque tem um homem lá tribulado que todo mundo desvia o caminho, é lugar amaldiçoado, é lugar terrível, é lugar de tormento, ninguém tem paz naquela cidade. Mas eles não sabiam quem estava atravessando o mar para chegar àquela terra. E quando ele estava atravessando o mar, a Escritura diz que ele se levantou tão grande tempestade e vendaval, e bastou somente uma palavra sua, o vento quietou, a tempestade parou, e ele chegou do outro lado. Quando ele pisou o pé do outro lado, a Escritura diz que os demônios já se lançou e joelho em terra, dizendo que tu vem aqui, filho do Deus vivo, nos atormentar antes do tempo. E ali Jesus manda eles calar a boca, expulsa eles, ainda pede a Jesus, lance no abismo, porque nós sabemos que tu tem poder para lançar-nos em qualquer lugar que ele quisesse. Mas até mesmo os demônios, ainda que seja 6.000, 100.000, 50.000 tormentos, mas quando o Cristo ungido de Deus chega, pelo poder do Espírito, ele nem falou nada para o Espírito, ele só chegou, os demônios já se lançou em terra, dizendo: oh, por que tu vem nos atormentar? E Jesus os expulsa daquele lugar, porque a presença de Deus chegou na cidade de Gadara. Aquele homem foi liberto, e quando alguém olhou e disse, olhou para ele, já estava sentado conversando com Jesus, vestido em perfeito juízo. Aí ele disse: eu vou seguir esse homem. Para onde tu foi? Eu vou. Jesus
grandes coisas, fez o Senhor por ele. Deus fez grandes coisas por você. Deus te deu paz, perfeito juízo e restabeleceu, reintegrou aquele homem à sociedade novamente, coisas que eram impossíveis aos homens, pois eles tentaram, mas fracassaram e disseram: vamos desistir, porque é impossível que nós consigamos. Já aprendemos com o William, corrente, tentamos de toda forma ajudar ele, mas toda a ajuda foi falível, não adiantou, até que Cristo chegasse e dissesse: agora basta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E assim muitos outros, como a viúva que morava na cidade de Naim, que já havia perdido o seu marido, agora o seu filho estava morto, e o funeral já estava a caminho, quando de repente naquela estrada, depois de uma curva, aparece alguém dizendo: buscar daí, não enterre ele agora não. E alguém disse: oh, mas já morreu, já fizemos o sepulcro, comprando caixão, gastando tanto dinheiro com o velório desse rapaz, e agora ele disse para a gente parar, se ele está morto, já foi constatado o óbito. Mas Jesus disse: deixa eu falar com ele primeiro, depois vocês decidem o que vai fazer com o corpo. E assim, alguém decreta o fim, a falência, o fim de tudo, acabou nessa história. Dali ele não se levanta mais. Dessa situação aí agora só a morte. Acabou para ele, acabou para ela. Mas até que a voz diz: deixa eu falar com ele um pouco, deixa eu falar com ela um pouquinho, pois a Escritura promete dizendo: eita, agora até aqueles mortos, quando ouvirem a voz do Filho de Deus, se levantarão do sepulcro e sairão. Oh, glória! E o homem chamado Lázaro também estava no sepulcro, estava já fedendo há 4 dias e ainda tinha uma pedra para tampar ele lá dentro. Mas quando alguém chegou e disse: deixa só eu falar com ele, o Senhor não vai adiantar não. O cheiro já está bem aqui, ó. Esquece. Ponto final. Todo mundo vai chegar nessa situação. E a Deus, deixa eu só falar com ele. Mas antes de falar com ele, Jesus falou com o Pai. E disse ao Pai: eu vou até te dar graça logo, porque eu nem falei com o outro lá, mas eu vou te agradecer antes. Graças te dou porque sei que sempre me ouve. Mas eu falei assim para que a gente não creia que tu me enviaste. Aleluia. Nós temos que aprender a agradecer antes de receber. O coração grato, ele vem na presença de Deus e assim: obrigado. Toda vez que ele diz, a primeira coisa que ele diz: obrigado mais uma vez, porque eu estava morto e quando o Senhor me chamou, o Senhor me deu vida. Ah, mas eu vim num culto desse e disse obrigado. Quinta eu venho de novo e digo obrigado mais uma vez, porque eu não posso te pagar pelo que recebi. Aí eu venho no domingo de novo, falo de novo, minha palavra é obrigado, porque uma vez que eu estava esquecido e tu se lembrou de mim. Depois eu falei do Senhor: obrigado, porque eu estava surdo e tu abriu os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Aí eu venho de novo e digo obrigado, porque eu não conseguia te enxergar, mas tu abriu os meus olhos e agora eu vejo os teus sinais na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta foi chamado por propósito para dizer: olha, vocês foram cativos porque abandonou a presença de Deus, que não valorizou enquanto tinha a presença dele entre vós. Mas o profeta também vai dizer: mas não está tudo acabado, pois no capítulo 37 ele vai observar, e Deus o chama e ele olha e diz assim: Senhor, tem um vale de ossos sequíssimo, ressequido, muitos ossos sobre a face do vale. Deus olha para ele e diz assim: tu, filho do homem, o que é que tu acha? Varão, irmãos e irmãs, se Deus nos levasse um de nós em um campo aberto, aonde houvesse uma grande batalha, e não houvesse nada corpo, mas só osso sequíssimo,
E ainda o profeta tinha que andar em volta do vale para não pisar em cima e não virar pó, acaba de acabar logo que já estava seco. Qual seria a nossa reação? Desespero, né, irmão? A gente tem que olhar para uma situação caótica, meu irmão Danilo, para uma situação difícil, dizer misericórdia, esquece esse negócio. Temos que ainda ter fé ainda. Temos que ser igual Caleb e Josué. Ele não fez sinal, não falou assim, mas a gente serve a Deus, e tu foi, eu fui. Ele só precisa de um empurrãozinho. Né? Que assim, a pessoa achar alguém para encarar, eu vou. Ela falou assim, mas se for assim, rapaz, eu fosse tu, não ia não. Tu pode ser envergonhado nessa situação. Tu pode gastar tempo, esforço físico, dinheiro, financeiro. Tu pode gastar tudo isso e não dá em nada. Tem gente que desanima, não é? Tem gente que ela tem um espírito de desânimo. Deus prometeu uma terra e teve um novo homem que disse assim, rapaz, lá tem gigante. Não tem como não, nós é fraquinho, nós é inseto diante deles. É impossível. Mas hoje disse, se Deus disse, se Deus prometeu, se Deus garantiu, se Deus falou que está conosco todos os dias, por que nós iremos temer? Por que nós iremos se acovardar? E a pergunta ecoou na mente do profeta. E aí, profeta, faça alguma coisa. E ainda Deus disse assim, filho do homem. Quando Deus disse filho do homem, eu já estava dizendo assim, e aí o homem pode fazer alguma coisa nessa situação? O profeta vai pensar um pouco e depois ele vai dizer assim, ó Senhor, tu sabes. O profeta está dizendo assim, ó, tem situação aqui que não é o profeta que vai resolver. Não é o orador, o eloquente, o pastor, o pregador, o doutor, o reverendo. Não é obra para o homem resolver. O profeta disse, Senhor, é tu quem sabe. Ele estava dizendo, tu pode. O Senhor consegue. E se o Senhor quiser, esses ossos sequíssimos podem se transformar em um grande exército. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Ezequiel aprende algo. Não é Deus, não é o profeta, não é o homem. Tem casos que somente Deus pode entrar com providência para solucionar a causa que parece impossível, porque Lucas 1,35 Lucas escreve, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O profeta vai no cativeiro. E ali ele não ficou se murmurando, questionando, dizendo, mas eu nunca fiz nada errado, eu sempre andei direitinho, por que eu estou em todo esse cativeiro? Não, ele estava ali porque o propósito de Deus era para que ele estivesse ali para profetizar. Tem alguém que quando as bênçãos acontecem, ele fica saltando e regozijando, que é uma maravilha, mas quando Deus coloca ele no funil, dizendo, você vai profetizar aqui, aí ele diz, não Senhor, mas não era isso que eu tinha em mente, não foi bem assim que eu pensei. Se eu pensasse que fosse assim, eu não tinha nem ingressado nesse negócio do ministério. Por isso Jesus disse, nós estudamos hoje, Jesus disse, muitas coisas eu tinha para falar para vocês, mas eu não vou falar. Conforme a caminhada, o Espírito Santo vai te capacitando, te revelando, te ensinando. Porque se eu contar tudo, tu vai desistir. É verdade. Quando os irmãos de José lançou ele numa cova, talvez ele pensou, meus irmãos é cruel, não me ama, tem uma inveja, e certamente eles tinham, mas o propósito não era esse. O José ficou triste por muito tempo, magoado. Os seus irmãos mentiu para Jacó, dizendo, uma fera, uma besta fera comeu o menino. Olha a roupa dele cheia de sangue. Olha que história terrível e dramática. Eles voltam para casa e dizem, ó pai, aqui a roupa do menino, aí contou só a roupa, que a besta fera comeu.
Mas ele tinha vendido o próprio irmão para o Egito como escravo por 30 moedas de prata. Olha só, não está brincando, não precisa ser humano, é brincadeira. Aí, que família boa, né? Aí vendeu o menino, o rapaz chegou no Egito como escravo, no rei orou e disse assim: esse daí é saudável. Eu choro os dentes dele. É jovem, forte, saudável, isso aqui vai me dar lucro. Compre ele, 30 moedas. Vai para dentro, vai trabalhar para o rei, para dentro do palácio. Isso aqui vai me deixar no palácio, é com aparência. Educado. Põe aí, vamos treinar ele na ciência do Egito. Depois que está dentro do Egito, vendido como um escravo, carregando a preciosa semente. E Deus preservando ele, porque tinha algo precioso nele que pertencia a Deus. Tem alguma coisa de Deus em você? Está fraco? Tem alguma coisa de Deus em você? Então fique em paz, Deus te preserva. Deus te preserva, porque que coisa preciosa tu pertence a Deus, habitando dentro de você. Aí colocaram ele dentro do palácio. Aí ele falou isso: nossa, que menino bonito. Vou me envolver com ele, José. O que é que tu acha? José diz: não, eu não posso, porque eu não vou pecar. Eu não posso pecar e ainda o meu Senhor confiou em mim. Eu não vou trair este homem. E ela se insistiu por muito. Já disse assim: rapaz, você é bonita, mas eu não posso, porque eu carrego uma preciosa semente. Eu não posso perder isso, porque se eu perder isso, eu vou morrer no Egito. Se eu perder isso, a minha irmã diz: por esse momento, mulher do faraó, eu posso morrer sem a promessa e ainda ficar perdido. Eu vou pegar. Aí ela insistiu, ele levantou a calúnia, puxou a túnica do homem, o homem saiu correndo, foi parar dentro de uma cadeia. Deus não tinha dito nada para ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, era só um escravo vendido, carregando uma preciosa semente. Quando ele foi preso, ele teve um sonho de Deus. E o Coro disse: eu quero que tu interprete, me diga o que foi que eu sonhei e me dê a interpretação. Como é que eu vou adivinhar o que tu sonhou, pai? Ele não, mas disse que tem em tu o Espírito dos deuses excelente. Revela aí o que foi que eu sonhei e me dê a interpretação. Ele revela o sonho da interpretação, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E aí ele sai da prisão e ele diz assim, porque ele diz: olha, esse sonho que tu teve aí, rapaz. Aí ele diz assim: o José nem puxou para ele, tá? Porque quem é servo de Deus não precisa puxar a sardinha para si só, né? Ficar se bajulando, se promovendo. Ele sabe o que ele disse? Ele disse: põe um homem aí, um homem de caráter, para conduzir os negócios. Ele nem se promoveu, porque a gente não precisa ficar se promovendo. Deixa que Deus te apresente. Deixa que no momento certo Deus diz: eu vou tirar você da minha aljava e vou apresentar. Olha, louvado seja o teu nome, Jesus. Mas tem que suportar o processo, viu? Na caminhada, varão, tem que, às vezes é lançado na cova, é vendido. Às vezes alguém vai dizer assim: não, a besta-feira comeu ele, já morreu. Vai dizer assim, né? Ele não se levanta mais não, ele já era, né? Ele ainda vai dizer para os outros: está sabendo que o José morreu, a besta-feira já levou ele. Mas ele escondido em Deus, e o propósito se cumprindo. Oh, glória! Aí eu olhou para assim: eu não vejo ninguém mais capacitado que é tu. Eu não vejo alguém mais capacitado que você, José. E a partir daquele momento ele se torna governador. Quando ele se torna governador, toda a terra padecia de fome. Ele diz assim: 7 anos de escassez, 7 anos de bênção. Meu Deus, a mensagem foi para o outro lado, mas amém. Aí nós vamos pegar esses 7 anos, vamos recolher semente no celeiro. Oh, glória! Você tem semente? Ele guardou as sementes e disse assim: esses 7 anos a gente vai só guardar semente, porque vai ter um tempo aí. E quem não tiver abastecido, quem tiver vazio, não vai aguentar. Vai precisar estar cheio, alimentado, forte. Oh, glória! E ele vai guardar esses 7 anos. Quando passou os 7 anos, aí a Escritura diz que houve fome em toda a terra. E José estava com o celeiro cheio. Porque no tempo da bonança, ele disse: o tempo está bom, o tempo está favorável, eu estou com saúde, minha condição financeira está boa, as coisas estão dando certo. Ao invés de eu ir relaxar um pouco, sabe o que eu vou fazer? Vou buscar mais, vou me fortalecer mais, vou ler mais, vou jejuar mais, vou me prostrar, vou me humilhar mais, porque no tempo de
estava com dinheiro, porque o campo estava produzindo, mas ninguém acreditou no que ele falou. O campo estava produzindo, todo mundo disse: vamos cantar, vamos festejar, churrasco, festa, vamos viver, tem pouco, para quê? Joel disse: rapaz, eu já avisei. São 7 anos de escassez, 7 anos de bem, te prepara. E eles não, que esse José aí, um hebreu no meio dos egípcios, a palavra dele não era tão relevante assim. De escravo, só chegou a ser governador porque o rei aí, né? Ele dizia assim, a capacidade ele não estava aí não. Agradei alguém que falou, tem alguma situação, levou ele até lá, mas capacidade ele não tem. Então não deram muita coisa. 7 anos de bênção se passaram. Encheu o celeiro. Todo mundo ficou tranquilo. Aí começou os 7 anos de escassez. Quando começou a escassez, todo mundo tinha dinheiro para comprar. Quanto que é, José? Quero 50 quilos de grão. Pode logo 100 logo aí. Não é assim que a gente contar no ele fica meio ousado, né? Diz, não, vou levar isso aqui. Não é assim? Aí chega comprando e comprando. Só que os 7 anos perdurou. 2, 3, 4, quando chegou nos 4 anos já não tinha dinheiro. O dinheiro acabou porque os campos não produziam. Então, da onde tira que não põe, não mente. Foi assim que eu aprendi quando eu era menor. De pai disse a filha: da onde tira que não põe, não vai mentir. Então, você tem que tirar, tem que repor. Então, acabou o dinheiro. Aí José falou assim: vamos negociar. Tu tem vaca lá, não? Ovelha, cabra, jumento, cavalo. Traga tudo, porque aqui a gente tem semente. José começou a negociar. José começou a negociar. De repente acabou os animais, acabou, foi tudo, não tinha mais nada. Em 7 anos, castigando o mundo antigo. José disse: sobrou o que lá? Agora só tem as terras. José disse: nós negociamos as terras também. Começou a vender terra por alimento, porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Vamos negociar as terras. Diz que o José comprou as terras de todo mundo. E agora? Sem dinheiro, sem ovelha, sem cabra, sem jumento. E agora sem terra. Para plantar, para cultivar. E o José lá com o seu celeiro abastecido. Um homem que foi jogado como escravo, vendido. Acabou as terras. José disse: agora não tem mais nada não. Ele falou assim: acabou tudo. Ela só tem a barriga roncando agora. José disse assim: vamos negociar. Vocês trabalham para a gente e eu te pago o salário em grão. Só porque não deu ouvido a voz de Deus. Porque se José disse: vai vir 7 anos de escassez, se eles ouvissem, eu vou preparar também. Mas não deram ouvido a palavra de Deus e tiveram que se vender por alimento. E a Escritura diz que até os irmãos de José e até o seu pai Jacó tiveram que ir até José para comprar grão e trocar por alimento. Nesse momento que José vê os seus irmãos, ele poderia dizer: agora eu vou me vingar. Chegou a minha vez, agora que eu estou no poder, chegou a minha vez de castigar eles. A Escritura diz que o sentimento dele foi chorar e chorar e chorar. Diz que ele ficou com raiva, ele ficou alegre, ele ficou triste, ele ficou zangado, todo tipo de sentimento passou no seu coração. Aí depois ele nem se recompôs, lavou o rosto e disse: eu preciso me apresentar com postura. Ele chegou diante de seus irmãos e falou assim: oi, é eu, José. E aí? Meus irmãos entrou em desespero. Meu Deus, que foi que nós fizemos com o nosso irmão? E antes que eles pedissem perdão, disseram assim: nos perdoa pelo que a gente te fez. Ele falou assim: ó, hoje não é dia de tristeza. Se alegra porque para a conservação da vida foi que Deus me enviou diante de vós. Ô glória! Aqui José disse: não tem espaço para sentimento de vingança.
disseram que eu estava morto, disseram que a besta fera me tragou, disseram, me caluniaram de abuso, me lançaram na cadeia, me acusaram de tudo que é tipo de coisa. Aí ele diz: mas eu entendi o propósito de Deus na minha vida. E uma vez que você entendeu o chamado, uma vez que você entendeu o propósito, você vai parar de sofrer por aqueles que rotulam, que fazem, que tentam sobre a tua vida. Vai dizer assim: isso é o chamado, isso é o propósito, glória. Eu estou no caminho da promessa, e o caminho da promessa também tem os seus pedregais. O caminho da promessa também tem suas dificuldades, suas barreiras. Mas em tudo, nós somos mais que vencedores. Deixa eu entrar no texto, senão eu não vou pegar o texto. O texto do capítulo 15, Deus fala pelo profeta Ezequiel acerca do seu povo como uma videira inútil. Israel falou. No capítulo de número 16 que lemos, ele fala da infidelidade de Jerusalém contra Deus. Israel mais uma vez falhou. O versículo que lemos diz, só para a gente ratificar: quanto ao teu nascimento, versículo de número 4, eu vou abordar aqui, porque senão eu não consigo pregar o texto. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o cordão umbilical, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixa. Glória a Deus. O Senhor, usando a linguagem metafórica e uma parábola para falar do povo de Deus acerca de uma videira infrutífera, no capítulo 16, para falar da infidelidade, ele retrata uma criança recém-nascida, uma criança que acabou de nascer, se tornou jovem, adulta e depois cresceu. Resumidamente, ele disse: quanto ao teu nascimento, não foste cortado o teu cordão umbilical. O problema que levaram eles para o cativeiro é que na promessa que Deus fez aí em Êxodo capítulo de número 23, versículo de número 23, o Senhor disse para ele: o meu anjo vai convosco, e a minha presença estará no meio de vós, vos dará a terra dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos fariseus, e ali uma terra que mana leite e mel. Então somente eu quero que vós não adoreis os deuses dele, nem se curveis perante as suas imagens, nem adote os costumes deles, nem dos cananeus, nem dos jebuseus, nem dos fariseus, nem dos heteus. Então somente se mantenha puro e expulse eles da terra, porque eu estou dando a terra para vocês, porque essa é a terra da promessa. Quando Deus diz pela boca do profeta Ezequiel: vocês não cortou o cordão umbilical, ele está dizendo: vocês trouxeram para si raízes e costumes cananeia dos heteus e dos heveus, coisas que vocês deveriam cortar o vínculo, cortar o ciclo, vocês manteve com vocês. Ele falando de uma criança, quando nasce, é necessário ela cortar o cordão umbilical, onde fica a placenta. Então, a partir dali, ela passa a ser uma criança livre e não necessita mais da barriga da sua mãe. Então, ele está dizendo: vocês era para ser livre, cortar o cordão umbilical das raízes cananeias e eteias pelas quais vocês viveram entre eles. Mas eles não cortaram o cordão umbilical, mesmo servindo a Deus, trazia costume e tradições de adoração cananeu e eteu dentro do seu povo. Ele diz: não cortaram o cordão umbilical, nem foram lavadas com água. Visto, quando a criança nasce, ela precisa ser lavada. Deus está usando uma linguagem metafórica de uma criança recém-nascida para falar de Israel, do povo de Deus, de Jerusalém, quando começou. Ou seja,
toda criança quando nasce, começa-se agora um ciclo de vida. E no começo, eles não cortaram o cordão umbilical dos costumes heteus e cananeus. Quando eles não foram lavados, Deus está dizendo: vocês não se separaram do costume deles, não se santificaram, não se purificaram antes, desde pequeno continuaram com o cordão umbilical ligado a eles, continuaram com o ciclo deles, adorando a Deus e a outros deuses juntamente, e ainda agora continuou, não se lavou, não se separou, não se santificou para servir somente ao Senhor, pois ainda a promessa de Êxodo 23 diz que o Senhor estará no meio de vós, e o anjo da face do Senhor irá adiante convosco, vos guiará até a terra da promessa. Então, somente o que o Senhor exige de vós é dê ouvido a toda a palavra, porque o meu nome está sobre ele no vosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, visto que quando a criança nascia no Antigo Oriente, logo no seu nascimento, a mãe lavava ele, depois esfregava sal no seu corpo para a purificação da pele, para, louvado seja Deus, fortalecimento da sua pele. Esfregava sal na criança, depois passava-se azeite de oliva, falando do cuidado da mãe para com uma criança recém-nascida, para que ela crescesse saudável, forte, bem cuidada, mostrando assim os cuidados. Aí outra palavra que o profeta Ezequiel diz no capítulo 16, versículo número 4: nem foste esfregada com sal, nem envolta em faixa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O profeta Ezequiel estava declarando em linguagem metafórica. Quando Israel começou, quando Jerusalém ainda era uma criança, quando o meu povo ainda era pequeno e não era ainda uma nação, eles não foram cortados o cordão umbilical, não foram lavados com água para purificação, não foi esfregado com sal para crescimento forte e saudável, e nem foi envolta em faixas. Quando a criança nascia, recém-nascida, o primeiro passo de uma criança recém-nascida é o quê? Cortar o cordão umbilical. Ele já passa a ser uma criança independente, já não depende mais diretamente da placenta materna para viver. É dado-se um banho nela, e no Antigo Oriente ele esfregava sal na criança para crescer forte e saudável. Depois passava-se azeite e enfaixava a criança com pano, tecido de linho, para que a sua estrutura crescesse reta, firme, e não houvesse nenhuma deformação na criança, não houvesse nenhuma deformidade na estrutura óssea da criança. E quando o profeta Ezequiel emprega essa linguagem metafórica ao povo, à nação, à cidade de Jerusalém, ele está dizendo da seguinte forma: eles rejeitou que o seu cordão umbilical fosse cortado, mesmo servindo a Deus, continuou com o costume heteu, heveu e cananeu. Eles não aceitou que Deus os lavasse com água como uma mãe lava um filho. Eles não aceitou que Deus os purificasse, esfregasse sal na sua pele, ainda que fosse desconfortável naquele momento, mas seria benéfico para a criança. Eles não aceitaram, depois que cresceu, que Deus os enfaixasse, porque o enfaixamento, ele quer dizer que quando Deus enfaixa, ele está apertando com o tecido para que os ossos da criança se ajustem, não cresça deformado. O profeta Ezequiel está dizendo: o povo de Deus não aceitou os seus cuidados, porque enfaixar a criança, talvez, sabe aquele negócio chamado espartilho?
que era feito nas moças antigamente, desconfortável, né? Eu já vi uns que aperta para afinar a cintura, tem umas que fica até com falta de ar, mas porque que é a beleza, né? Elas aceitam. Mas quando o profeta Ezequiel está falando isso aqui, ele está dizendo: Deus queria cuidar de você, e ele ia te enfaixamento, irmão Danilo. Ele quer representar um aperto, um ajuste de Deus na nossa vida, quando começamos a servir a Deus, para que não cresçamos deformados. O enfaixamento de Deus, às vezes, é restrição. Quando Deus restringe a gente de qualquer tipo de liberdade que pareça boa e agradável, Deus vai dizer não. Deus vai dizer: eu vou enfaixar você, eu vou limitar as suas vontades, para que você cresça perante mim. Oh glória! Porque eu não quero você que cresça com deformidade. Pois quando você crescer, quando você já estiver maduro na minha presença, quando você já estiver em uma estatura maior na minha presença, eu não quero você andando curvado, deformado, com um caráter deturpado, disfarçado de liberdade. E às vezes Deus nos coloca em lugares apertados. E ali há pessoas que dizem assim: Deus está me castigando. Por que isso está acontecendo na minha vida? Não foi para isso que eu fui para o Evangelho. Mas quando Deus enfaixa, quando Deus acocha um pouco, sabe? Deus diz: eu estou moldando você, eu estou forjando o teu caráter, para que tu cresça forte, para que tu não tenha deformidade, não ande encurvado com a coluna torta, para que tu não ande maquejando aqui na minha presença, porque eu quero que alguém firme, saudável, com uma fé firme no Senhor. Ah, mas por que Deus faria isso comigo? Quando lemos Lucas capítulo número 2, a Escritura diz que chegou o dia da contagem do recenseamento, pois todo aquele que pagava tributo deveria entrar na contagem do recenseamento. E a Escritura diz que Jesus estava na Galileia. Oh glória, os pais de Jesus estavam na Galileia, Maria ainda estava grávida. Quando ela subiu a Jerusalém para o dia do recenseamento, a Escritura diz que cumpriu-se o dia de parto dela. E quando se cumpriu o dia de parto dela, a Escritura diz que não houve lugar para eles na estalagem. Como as estalagens estavam cheias, porque era tempo de migração, mas a profecia está se cumprindo, a Escritura diz que ela vai para uma manjedoura, para um estábulo, lugar de ovelha. Por isso, por Isaías profetizou que ele foi como cordeiro mudo, levado ao matadouro perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a sua boca. Por isso ele nasceu dentro de um estábulo. E quando ele nasceu, pode ler Lucas 2, nasceu dentro de um estábulo, 67. Quando ele nasce, a primeira coisa que Maria faz: corta o cordão umbilical, dá um banho no menino, esfrega sal nele, e depois enfaixa ele e deixa ele envolto em um pano. Aqui não é detalhe. Aqui Deus, pelo profeta Ezequiel, está dizendo assim: o meu cuidado com você, às vezes, vou te apertar um pouquinho. Oh glória! E quando Deus enfaixa o aperta alguém, ele diz: Deus está sendo malvado comigo. Não, é cuidado de Deus. Quando Deus envolta alguém, ou enfaixa, ou esfrega sal nele, está dizendo: eu estou esfregando para te purificar, para te deixar limpo. E assim eu estou cuidando de você. Então não se alarde quando alguma coisa estiver difícil na tua vida, porque Deus está dizendo: eu estou enfaixando, eu estou te protegendo, te guardando. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Maria, no capítulo 2, quando o anjo falou com ela disse: mas isso é impossível, como sucederá isso? Ela disse, o anjo disse para ela desejar sobre ti a virtude do Altíssimo, e a sombra do Onipotente te envolverá. E a palavra envolver quer dizer enrolar com um tecido. E ela disse, o
eu estarei seguro e debaixo das suas asas, porque sua verdade é escudo e também é broquel. Oh glória, nessa noite o Espírito de Deus diz que quando Deus te envolver no seu manto de justiça e de vertigomete de salvação, quando você estiver debaixo da sombra do Altíssimo e habitando, oh glória, na habitação do Onipotente Deus, Ele diz: tu estarás seguro, não terás medo do espanto noturno, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem peste que se propaga na escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. E nem do laço do passarinheiro, nem com a pedra que se colocaram para que tropeçar, o Senhor guardará o teu caminho. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Oh glórias a Deus. O Senhor te envolverá no seu manto. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E quando o Senhor aperta ou enfaixa alguém dizendo: isso aqui é para cuidar de você, para o teu crescimento. Oh, glória. Tem pessoas que confundem a libertinagem com liberdade. A liberdade de Deus tem limite. A liberdade de Deus também tem restrição. Não é porque Jesus me tornou livre que eu posso dizer assim: agora eu faço o que eu quero, com quem eu quero, o que eu quiser, quando eu quiser, com quem eu quiser. Não. O Senhor nos deu por um limite, porque eu estou cuidando de você. Oh glória. Eu não quero dizer que vivemos em um tempo onde a restrição de Deus parece tortura, a correção de Deus parece tortura. Não, a Escritura diz: Deus, eu corrijo o filho que eu amo e açoito todo aquele que recebo como filho. Oh glória. E ele diz: filho meu, se você está sem correção do pai, é porque você não é filho, é um bastardo. Porque todo aquele que não tem pai não aceita. Aqui, você não é meu pai, porque você está me corrigindo, não é assim? Mas aquele que diz assim: você, ó Deus, é o meu pai, e eu aceito a tua correção, pode me lavar com água. Pedro já disse: não lave logo o pé não, Jesus, lave logo o corpo todo. Aí Jesus disse: não precisa, calma, você já está lavado pela palavra que eu tenho pregado. Vou lavar só o seu pé, porque os seus pés é formoso, porque você anuncia a boa nova, mas seu pé é todo sujo. Eu vou lavar para que os seus pés sejam formosos para anunciar as boas novas. Por isso, deixa eu esfregar sal em você. Você sabia que o nome salário vem da palavra sal? Porque antigamente o pagamento dos soldados era feito com sal. O sal hoje se tornou algo perigoso para o hipertenso, porque ele tem várias químicas. Mas o sal natural antigamente era usado pelo soldado para fortalecê-los na guerra e nos campos de batalha. Também era tão caro e precioso que era pago ao soldado em sal, por isso veio o nome salário. E aí Jesus diz assim: vós são o sal da terra, porque sem sal nada se conservava. Eu lembro na minha época de jovem, ainda quando meu pai peregrinava de lugar em lugar, a gente não tinha geladeira, então a carne era salgada com sal, colocada lá no fumeiro, lá, ficava lá com salgado, para conservar. Quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, ele está dizendo assim: olha, a terra ainda é conservada, porque a minha igreja ainda está na terra. Porque se eu tirar a minha igreja da terra, a terra apodrece. E aí teve gente que, por do nada, nós lá dentro de uma armada dizendo: nós aí, os matados, os conservadores. E ele fez uma boa pregação, porque aquele que está conservado não apodrece. E os alimentos no tempo de guerra eram conservados justamente dentro da lata para não apodrecer. Porque aqui geladeira vai ter no campo de guerra. Então ele está fazendo assim, ó: no tempo da guerra, somente os que estão conservados permanecerão intactos, servirão como sal da
O tratamento de Deus às vezes é desconfortável, mas é para o nosso crescimento saudável. Ser embaixado por Deus é às vezes ter restrições e ser um pouco apertado por Ele, para que Deus não quer que você cresça deformado. Oh glória! Quando Ele diz, eu vou dar um banho, deixa eu limpar você, Deus está dizendo, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu cuidar da sua família, deixa eu cuidar dos teus projetos. Oh glória! Deixa eu cuidar dos teus planos, deixa eu cuidar do teu futuro, diz o Senhor nessa noite. Você quer ser cuidado por Deus? Se coloque de pé nessa noite. Você quer ser cuidado por Deus? Você quer que Deus cuide da sua família? E ainda que nos custe alguma coisa, algumas vezes desconforto, às vezes Deus vai dizer, não, às vezes assim, Senhor, mas eu quero. Às vezes a gente quer ser igual aquela criança birrenta, né? Eu não queria que fosse assim, Senhor. Aí Deus diz, eu não vou te contar como vai ser, porque senão tu desiste. Então tu vai viver um dia após o outro, e assim o Espírito vai te revelando como vai ser a tua caminhada, igual fez com José, não é verdade? Mas nessa noite vamos orar. E o Senhor continuará, porque eu sei que Ele já cuida. Se tu está aqui é porque Ele cuida. Se eu e você está vivo, é porque Ele guardou a minha e a tua alma. O Davi diz assim, eu deitei e dormi, porque o Senhor me fez repousar em segurança. E o sono é o momento mais vulnerável da nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quem está do nosso lado, não pode fazer alguma coisa, a gente vai estar dormindo, vai ver o quê? Mas o Davi diz assim, ó, Deus me fez repousar em segurança, e eu dormi em paz. Aí ele assim, quando eu acordei, eu entendi que Ele me fortaleceu a noite toda e permitiu que eu me levantasse pela manhã. Oh, obrigado, Jesus. Nessa noite, meu Deus, para as crianças descer para mim, por favor. Pai, nessa noite eu oro. Nós rogamos e intercedemos, ó Pai, pela nossa vida, pela nossa família, por cada alma, cada pessoa que está aqui nessa noite. Aceitamos, ó Deus, os teus cuidados, os teus tratamentos, meu Senhor. Pois assim a Escritura diz que o Senhor lava, o Senhor purifica, o Senhor esfrega sal, o Senhor enfaixa, assim como a mãe cuida do seu filho, meu Deus, recém-nascido, assim também o Senhor é o Deus que cuida de nós, que cuida da nossa família, cuida da família do meu irmão que veio nessa noite, cuida da esposa, do filho, da filha, do marido, Pai, do sobrinho, do parente, do pai, da mãe, Senhor, em todas as famílias da terra. A Escritura diz que seria bendita por causa do teu Filho Jesus Cristo nessa noite, Pai. Cuida de nós, cuida dos nossos, cuida do nosso futuro, cuida, Senhor, meu Deus, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, do nosso amanhã. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, da nossa saúde e em todas as áreas da nossa vida. Nós colocamos sob os teus cuidados, pois nas tuas mãos eu sei que nós estaremos seguros, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Glórias a Deus. Não rejeite os cuidados do Senhor, não rejeite a correção de Deus, não desmaie quando o Senhor corrigir ou disciplinar. Não diga esse Deus é tirano, esse Deus é malvado, não. O nosso Deus cuida, corrige, porque Ele ama. Amém? Meus irmãos, terça-feira temos culto de ensino a partir das 7h30 da noite. Na terça-feira, quinta-feira, começaremos uma campanha muito forte, com propósito aqui, para a glória de Deus, na quinta-feira, a partir das 7h30. No sábado, tem sido de oração pela manhã, às 8 horas.